E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal aqui eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E esses dias aí teve uma pessoa que falou que o sonho dela era fazer um queijo vegetal que ela e a família dela gostasse, né? Porque os que ela compra não tinham qualidade. Isso me chamou muita atenção, né? Me chamou a atenção e eu venho gravar esse vídeo justamente para eu colocar a minha opinião em relação a isso. Porque quando a gente fala de qualidade, a gente precisa ter um pouco de atenção, né? Você falar que você está comprando um queijo vegetal, dizendo que os queijos vegetais que eu comprei não têm qualidade, assim, eu até entendo, às vezes, o que quer dizer, mas não foi dito da melhor maneira. Tá? E isso porque quando a gente fala de compra, de mercado, o que o mercado nos oferece, isso daí, na verdade, todas as empresas que estão colocando produtos no mercado, elas têm um rigor muito grande para seguir. Ou seja, você tem um controle de qualidade que é muito grande que está sendo colocado ali. Então não é uma questão assim, não tem qualidade. A qualidade que está saindo dali é muito maior do que a que tem em casa. Isso daí você pode ter convicção nisso daí, pode ter plena certeza de que a qualidade que está na maioria, né, assim, então não vou falar por todas, né, mas na imensa maioria que está nesse jogo, a qualidade é muito alta e é muito maior do que a gente consegue ter em casa. Muitas delas têm até laboratório próprio, fazem testes constantes, tem um controle de qualidade para ver tempo de prateleira, para ver se tem contaminação, se não tem, enfim. Tem muita coisa que acontece por trás de um produto desse para ser colocado no mercado que em casa a gente não vai ter. Tá? Agora, por outro lado, claro que vai ter uma empresa ou outra que às vezes afrouxou um pouco em alguma situação e tal, mas eu prefiro considerar isso como casos isolados e não como a regra. Tá? Agora, o que acontece é que a gente pode confundir a ideia de qualidade com valor nutricional, por exemplo. Então aí é uma outra conversa. Porque, de fato, se a gente for avaliar qual é o valor nutricional desses queijos vegetais que são vendidos em grandes superfícies, em supermercados, por exemplo, e comparar com os que a gente pode fazer em casa, aí inverte completamente o jogo do que eu estava falando aqui até agora. Tá? Porque se você já se deu ao trabalho de ver os ingredientes que vão nesses queijos vegetais que estão sendo vendidos amplamente por aí, estamos falando de praticamente água, gordura saturada na forma de óleo de coco, óleo de palmiste e amido modificado. Esses três ingredientes é o que mais está ali e depois vai ter outros ingredientes, inclusive aromas e tal, não sei o quê. Mas enfim, em casa você consegue inverter completamente o jogo. Por quê? Primeiro porque é possível prescindir da gordura saturada. Tá? E agora eu estou falando assim, não estou comparando tipo com tipo de queijo vegetal ainda, mas eu posso fazer isso também. Tá? Então se a gente for pegar um castanha de caju, probiótico, sal, fermentar, curar, depois de uns 25 dias ter ali para comer, isso daí sim, tem um aporte nutricional muito melhor do que esses que a gente pode comprar em supermercado. Tá? Pode ter certeza absoluta disso também. E isso por quê? Porque a gente está falando de oleaginosas que estão ali, tá? E depois um processo de fermentação que está acontecendo. Esse processo de fermentação ele é mágico para muita coisa do aspecto alimentar. Nós estamos falando de produção de vitaminas, de enzimas, de antioxidantes. Tem uma série de coisas que estão acontecendo, de reações que estão acontecendo ali, sem contar a própria bactéria, que vai fazer muito bem para a nossa saúde. E, por outro lado, se quiser comparar o queijo vegetal, o mesmo tipo daí, mas é que aqueles lá precisa ter o amido modificado e o óleo de coco para poder derreter. Então, em casa já tá bom. Então, vamos fazer um desse em casa. Se você for fazer um desse em casa, primeiro que você não precisa pôr água. Você pode entrar com leite de castanha de caju, por exemplo. Pode entrar com leite de castanha de caju fermentado, por exemplo.
Já está melhorando o aporte nutricional só nessa conversa de ser um leite de castanha de caju fermentado em casa e ser água para esses de supermercado. Tá? Então aí a gente já tem uma diferença boa. Depois, a quantidade de amido que a gente vai colocar, a quantidade de óleo de coco que a gente vai colocar, normalmente é quase a metade do que está sendo colocado para esses queijos vegetais aí em supermercado. Tá? Então, o fato de a gente fazer em casa já melhora um pouco mais o valor nutricional, ainda que estejamos usando amido, estejamos usando óleo de coco ou coisa do gênero. Tá? E depois, é claro que a gente também não pode confundir, aí já é uma confusão, né, um pouco mais larga, mas confundir a qualidade com gosto pessoal. Aí por favor, né? Isso aqui também nem precisava eu falar isso, mas o fato de você não gostar de uma coisa e dizer que aquilo não tem qualidade são duas coisas diferentes. Tá? Então é possível a gente conseguir separar e avaliar um produto na sua qualidade, tá? Enquanto no que ele se propõe a ser, as suas características sensoriais até, tá? No que ele se propõe a ser, e depois você falar se você gosta ou não. Tá? Isso daí é uma coisa que acontece em competições, por exemplo. Tá? E eu digo isso porque eu já fui juiz de cerveja, para julgar a cerveja em campeonato de cerveja. E aí o que acontece? Eu gosto de todos os estilos de cerveja? Não, eu tenho minhas preferências, né? Mas quando eu vou julgar um estilo de cerveja, eu vou julgar ele pelas suas características e pela sua execução. Se aquilo lá foi uma obra bem executada ou não, ou ela tem falhas. Se eu gosto ou não, o problema é meu. Se eu não gosto, é meu problema, eu vou fazer terapia, vou fazer alguma coisa. Mas eu não posso deixar esse meu gosto impactar nessa minha avaliação. Tá? E isso daí eu acho que cabe também para quando a gente for julgar até essas peças que estão no mercado. Uma coisa é elas terem sido bem executadas, ter a sua padronização, ter tudo que precisa ter ali, e outra coisa é a gente ter um gosto pessoal. Tá? Assim, o que eu estou falando em termos de técnica, só para ter uma ideia, por exemplo, você vai comprar um requeijão vegetal e a hora que você põe ele na faca, por exemplo, vira um pelote em cima da faca, assim. Você vira a faca, ele quase nem cai. Isso é uma execução um pouco ruim, tá, da receita. Por quê? Porque o requeijão, teoricamente, a hora que você põe a faca, é para ele não se sustentar em cima da faca, mas é para ele escorrer pro lado da faca. Ou seja, essa é uma característica do requeijão. Se não teve essa característica, teve uma falha na receita. Aí sim é um problema técnico, é um problema que pode ser até entrar na aba da qualidade, né? Porque diz respeito também à própria receita, faz parte disso, né? Então precisamos separar isso daí e achei por bem gravar isso justamente para deixar essa opinião e acender essa luz também para que a gente não confunda esse tipo de situação.